Na atividade um. Então a gente tem aí um homem em frente ao espelho com interrogações em cima da cabeça, né? E atrás do espelho tem uma esfinge. O que é uma esfinge? Era um monstro, né? Alado com corpo de mulher e leão, que ele afligia uma certa cidade, né? E toda manhã ele se apresentava para alguns homens assim com o seguinte enigma. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Com certeza já viram a esfinge lá do Egito, né? Mas o enigma era o seguinte: que animal anda pela manhã sobre quatro patas, à tarde sobre duas e à noite sobre três? Então ele ia perguntando pro pessoal, né? Ela, no caso, ia perguntando pro pessoal, fazendo esse enigma aí, e quem não conseguia responder, a esfinge ia lá e comia. E isso aí aconteceu até que num belo dia um sujeito lá chamado Édipo conseguiu responder o enigma. A esfinge perguntou para ele e aí ele respondeu que o animal era o homem, porque ele engatinhava na infância, que era manhã, andava ereto na idade adulta, que era tarde, e à noite ele andava sobre três patas, contando com a bengala, certo? E aí quando o Édipo respondeu a pergunta da esfinge, ela ficou muito frustrada, né? Ficou muito triste porque ela se achava muito inteligente e acabou se matando, se jogou de um precipício. Enfim, a gente consegue relacionar isso aí com a filosofia do Heidegger, né? Porque, como vocês viram no texto aí, para ele o ser humano que existe no mundo é essencialmente possibilidade. Então cabe a ele escolher a si próprio e acabar se conquistando, né? Por isso que a gente tem a imagem de um homem em frente ao espelho com essas questões, porque ele está em dúvida sobre o que ele é, assim como todo mundo tem essas dúvidas a respeito do que nós somos. Então, quando você escolhe a si mesmo, escolhe entender o que você é e busca isso a fundo, busca se conquistar, você acaba desvendando todos os seus enigmas e não tem nenhuma esfinge, nada pode te derrotar. Mas quando você escolhe ignorar isso, você acaba por se perder. E se perder, no caso, é o quê? A esfinge vai vir atrás de você e vai te devorar. Atividade 2. Então a gente tem aí um enunciado falando assim, sobre o termo conhece-te a ti mesmo na filosofia de Sócrates, aplicado de forma efetiva sobre o cotidiano, pode-se afirmar. Então, essa frase aí, conhece-te a ti mesmo, né? Ela é um aforismo que é basicamente um ditado grego que estava escrito lá no templo de Apolo, tá? Que foi, ninguém sabe quem escreveu isso, mas estava escrito lá em frente ao templo de Apolo. E essa frase ela meio que resume do que se trata a filosofia de Sócrates, que é a partir do momento que a gente conhece a fundo nós mesmos, a gente sabe até que ponto vai a nossa ignorância, a nossa inteligência, até que ponto vai o que a gente sabe de fato, com evidências, e o que a gente não sabe. Então, quando você verdadeiramente sabe das coisas que você não sabe, você está pronto para buscar um novo conhecimento, para adquirir o conhecimento do que você não sabe. Entendeu? E quando essa frase foi dita para Sócrates, né, ele leu lá, ele conhecia essa frase, todos os gregos sabiam dela, e uma vez um amigo dele foi num oráculo, num templo também, e o oráculo falou para ele que Sócrates era o homem mais inteligente ali da Grécia. E aí esse amigo do Sócrates voltou para Sócrates e falou: pô, o oráculo acabou de me falar isso, que você é o homem mais inteligente da Grécia. E Sócrates ficou: não, não, não sou. E aí, a partir desse momento que ele começou a buscar, né, ele travou aí a sua vida inteira tentando provar que ele não era o homem mais inteligente, né? E aí o pessoal todo ficou louco, porque, tipo, como que um cara que é tão sábio fica falando que não é sábio? E quando ele ouviu essa frase, que ele falou aquela frase mais famosa ainda, que todo mundo conhece ele por causa disso, que é o só sei que nada sei. Que é basicamente, quanto mais você sabe, mais você percebe o quão insignificante é as coisas que você sabe perante todas as coisas que existem no mundo, né?
Então, basicamente é isso. Quando você conhece a fundo você mesmo, que era o que Sócrates conseguia fazer, ele pôde perceber o quão ignorante ele ainda era em relação aos conhecimentos que tinha no mundo e o quantas coisas ele ainda precisava buscar aprender, buscar conhecer. Por isso que ele refutava sempre essa ideia de que ele era o homem mais inteligente. Na verdade, ele era só um homem comum com essa missão difícil aí de tentar conhecer, né, tentar buscar o conhecimento verdadeiro. Atividade 3. Então tem aí um enunciado, né? Tá assim: ao abrir nossas redes sociais, percebemos uma publicação inusitada que nos traz uma notícia impactante para o nosso dia a dia. Inicialmente, utilizando o método cartesiano, devemos proceder da seguinte forma, né? O método cartesiano aí, que é a base da filosofia do Descartes, que é o pai, né, da filosofia moderna, consiste em quatro etapas, porque era basicamente você duvidar de tudo que te é exposto até que aquilo seja comprovadamente verdadeiro. E como que seria comprovadamente verdadeiro? É através do método da dúvida que o Descartes desenvolveu, que tem no texto aí, mas são basicamente 4 etapas. A primeira é nada verdadeiro até que seja reconhecido como tal. Depois, a segunda, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Terceira etapa é as considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. E, por fim, o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Então, você vai por etapas, depois você vê o todo para que esteja sistematicamente certo, né? Que tudo tem que estar no seu devido lugar. Aí, passando pelas 4 etapas, se tudo tiver certinho, cada coisa no seu lugar, aquilo pode ser reconhecido como verdadeiro, né? Essa aí é a base da filosofia do Descartes, que é o mesmo Descartes que fez, né? Que inventou o plano cartesiano, o eixo das coordenadas, enfim. Só vocês aplicarem um método aí que vocês vão descobrir. Inclusive, essa é uma ótima maneira aí de evitar que compartilhamento de fake news, igual a gente falou na semana passada a respeito lá do mito da caverna, do Platão, enfim.